Olá! Mais uma vez é um prazer ter você conosco na nossa evangelização de espíritos, onde todos podem aprender com o Evangelho do amado Mestre Jesus. Para que possamos iniciar a aula de hoje, me acompanhe nesta prece. Amado Senhor, que em todos os lares os nossos irmãos possam se manter ligados a nós em pensamento e, neste momento, permitir que a luz de Jesus se faça presente, levando paz, levando fé e boa vontade a todos aqueles que se encontram dispostos a caminharem como filhos de Deus. Que desta forma nós possamos, Senhor, realizar o que for da Tua vontade. Graças a Deus, graças a Jesus. A aula de hoje é uma homenagem a uma amiga querida, palestrante da nossa casa, mas para nós uma evangelizadora encantadora, sempre disposta a levar a propagação do Evangelho, a levar os testemunhos vivos de uma doutrina espírita que é tão rica, cheia de amor e consolações. Nós, da evangelização e toda a equipe do Centro Espírita Discípulos do Evangelho, temos um grande amor e imensa vontade em expressar nossa gratidão a Luzia Cardoso. Vamos evangelizar? No livro O Redentor, de Edgar Armond, capítulo 33. Quando voltavam para a Galileia, chegaram ao cair da noite ao Monte Tabor. Ele tem 400 metros de altura e encostas cobertas de vegetação mais ou menos rasteiras. Na base do monte, Jesus determinou que os discípulos permanecessem ali, enquanto ele, Simão Pedro, Tiago e João subiriam ao monte, onde deixou estes discípulos para trás e avançou até o ponte mais alto, onde pôs-se a orar. Os discípulos viram quando um grande esplendor envolveu Jesus, o qual mostrou-se acompanhado por Moisés e Elias, um de cada lado. A visão foi de curta duração, logo apagou-se e desceram para a base do monte, onde passaram a noite. Na volta, os discípulos perguntaram se era certo que Elias viria anunciar o Messias, como estava escrito. Ele respondeu que isso já acontecera na pessoa de João Batista, o mesmo que os homens sacrificaram, como também sacrificariam a ele, o Filho do Homem, que seria imolado para a salvação do mundo. No livro Escuta, Meu Filho, Aura Celeste, nos explica que no Monte Tabor houve dois fenômenos, a materialização e a transfiguração. Materialização é quando os espíritos moldam os elementos retirados da natureza, dos homens ou do plano espiritual. Eles podem aparecer com o corpo que ocuparam na última existência ou são vistos sob outras formas. Podem ser observados por grandiosa beleza. A transfiguração pode ocorrer com pessoas encarnadas que assumem aspectos diversos da própria fisionomia. Mas os espíritos podem lhe emprestar sua forma e essas pessoas podem ser vistas com o rosto e corpo desses espíritos. A transfiguração de Jesus foi resultado da emanação de sua própria luz espiritual, que se expandiu num clarão intenso. No livro A Gênese, capítulo 14, em seu estado natural, o perispírito é invisível para nós, mas é formado com matéria etérea e pode fazer sofrer, por sua vontade, uma modificação molecular, que o torne momentaneamente visível. Assim se produzem as aparições ou materializações.
Segundo a condensação do fluido perispiritual, a aparição pode ser vaga e vaporosa, nitidamente definida ou ter todas as aparências da matéria tangível. Pode chegar à tangibilidade real, ou seja, a ser palpável, a ponto de não saber definir se é espírito ou encarnado. As aparições vaporosas são frequentes. Ocorrem quando indivíduos se apresentam depois da morte às pessoas que estimam. Já as aparições tangíveis são mais raras. Se o espírito quer se fazer conhecer, dará ao seu envoltório todos os sinais exteriores que tinha quando vivo. Elas têm apenas a aparência da matéria carnal. Formam-se instantaneamente e desaparecem ou evaporam pela degradação das moléculas fluídicas. As aparições não são perceptíveis por todos. Os espíritos se mostram quando e a quem querem. Pode aparecer numa assembleia para uma pessoa e não ser visto por todos os outros. Estas percepções se efetuam pela visão espiritual e não pela visão carnal. A visão espiritual não é dada a todas as pessoas e pode ser retirada pela vontade do espírito, daquele a quem não quer se mostrar, como também pode dá-la momentaneamente se julgar necessário. Sob a camada fluídica, temos a figura real do corpo, que pode se apagar mais ou menos e revestir outros traços. Se o espírito encarnado se identifica com as coisas do mundo espiritual, a expressão do rosto pode se tornar bela, radiante e luminosa. Se, ao contrário, o espírito está exaltado por más paixões, um belo rosto pode tomar um aspecto horrível. Assim se operam as transfigurações, que são reflexo das qualidades e sentimentos do espírito. É o resultado de uma transformação fluídica, espécie de aparição perispiritual que se produz sobre o próprio corpo vivo. Estas são perceptíveis por todos, pelos olhos do corpo. No Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, ou então no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4, o óbolo da viúva. Jesus estava sentado em frente ao gasofilácio, que é um local reservado nos templos às oferendas, para as ofertas. Considerava de que maneira o povo dava o dinheiro e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio uma pobre viúva. Nele colocou somente 2 pequenas moedas. Jesus chamou os discípulos e disse: esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância, mas ela deu de sua indigência tudo o que tinha e que lhe restava para viver. Caridade é doação voluntária de ajuda aos necessitados como um ato humanitário. Solidariedade é qualidade de solidário, de quem está disposto a ajudar, acompanhar ou defender outra pessoa. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Muitos lamentam não poderem fazer tanto bem quanto gostariam por falta de recursos. Desejam a fortuna para fazer bom uso dela. A intenção é louvável, mas há aqueles que desejariam começar a fazer o bem para si e darem o resto aos pobres. Isso anula o mérito da intenção, porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade seria procurar no seu trabalho, pelo emprego das forças e inteligência, os recursos para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável a Deus. O óbolo do pobre, que dá se privando, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada. É preciso se submeter e se limitar a fazer o que se pode.
Aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos encontra 1000 ocasiões: dar consolação, abrandar sofrimento físico ou moral. No livro Na Escola do Mestre, Vinícius nos questiona quais os fatores que levaram os ricos para que dessem grandes somas. Vaidade, porque as ofertas eram feitas publicamente. Interesse de ter a simpatia dos deuses, esperando alcançar a felicidade futura, ou para serem agradáveis aos sacerdotes usufrutuários das rendas do templo. Estes motivos invalidam moralmente o que deram. Eles já receberam a sua recompensa de acordo com os planos concebidos. Quanto à viúva, cabe-lhe o mérito da máxima sinceridade. Ela considerou a doação como um dever sagrado, ou seja, imprescindível. Ela fez um sacrifício porque se privou do seu único recurso, que se destinaria ao próprio sustento. Foi um ato de suprema renúncia. Jesus costumava computar no seu julgamento os valores morais, não somente os de ordem material. Teve em maior estimação a oferta da viúva comparada à doação dos ricos. Estes, sem esforço, deram uma insignificante parcela do muito que possuíam. Quem dá tudo o que possui, dá o máximo. Não é possível haver dádiva maior. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Tomem cuidado de não fazer suas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não receberão a recompensa do Pai que está nos céus. Quando der esmolas, não faça soar a trombeta diante de si, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Estes receberam sua recompensa. Quando der esmola, que sua mão esquerda não saiba o que dá a sua mão direita, para que a esmola esteja em segredo, e o Pai que vê o que se passa em segredo te entregará a recompensa. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é sinal de superioridade moral, porque é renunciar à satisfação de proporcionar o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Quem estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens e que a vida presente é para ele mais do que a vida futura, ou que não crê na vida futura. Muitos prestam serviço com a esperança de que o beneficiado espalhe o benefício. Grite sobre os telhados. Jesus diz que já receberam a recompensa. Deus não deve mais nada. Deve receber a punição pelo seu orgulho. Beneficência é o comportamento de quem busca ajudar ou fazer bem ao próximo. Beneficência sem ostentação tem duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. Ela poupa o beneficiado e o faz aceitar o benefício sem que seu amor próprio sofra com isso. Protege a dignidade do homem, que aceitará um serviço, não receberá esmola. A verdadeira caridade é delicada e engenhosa para dissimular o benefício. Evita as menores aparências ofensivas, porque a ofensa moral aumenta o sofrimento da necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis que colocam o beneficiado à vontade com o benfeitor. O benfeitor muda de papel, encontra o meio de parecer ele mesmo o beneficiado em face daquele que presta serviço. No livro O Evangelho por Dentro, Paulo Alves Godoy fala sobre a esmola. Dando ajuda fraterna, estaremos exercitando sentimentos de caridade e amor ao próximo, compartilhando os sofrimentos dos semelhantes que passam por expiações,
ajudando-os a carregar sua cruz. A caridade não se restringe às pequenas moedas que damos ou à ajuda em alimentos. Tem outras nuances, como darmos conselhos salutares, palavras de incentivo, preces elevadas em favor aos necessitados. Isso é caridade moral. Também é prestar auxílio às obras assistenciais, socorrendo crianças, mulheres e idosos desamparados. A caridade é representada pela sinceridade, desprendimento e intenção com que for concedida. Poucas palavras proferidas com fé e confiança inabaláveis podem mudar o gênero de vida de alguém. No livro Fonte Viva, Emmanuel nos faz recordar um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 41. Dai antes esmola do que tiverdes. A fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente e não nos pertencem. O dono de todo poder e riqueza no universo é Deus, que empresta recursos ao homem, segundo os méritos ou necessidade de cada um. O aviso de Jesus significa: dai esmola de sua vida íntima. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Que temos de nosso para dar? Que espécie de emoção estamos doando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que tipo de vibrações espalhamos? É indispensável compreensão, amizade e entendimento para o serviço do bem. Ajude, espalhe alegria e bom ânimo. Sejam irmãos dedicados ao próximo. Você acha que ficou bom? E aí, gostou da aula de hoje? Eu espero que você tenha gostado. E espero também que no seu lar tenha esta imensa paz e toda a luz do amado Mestre a lhe inspirar numa semana cheia de paz e de harmonia. Para que possamos finalizar a aula de hoje, me acompanhe nesta prece. Pai nosso, que nossos irmãos possam ter a real noção da Tua grandeza e do que o Senhor espera de cada um de nós. Que sejamos filhos, que sejamos irmãos e que possamos devotar uns aos outros este amor que não faz distinção de raça, de credo, política ou de nada mais, que sejamos todos iguais e que desta forma alcancemos a paz e a felicidade que se é permitida neste mundo. Graças a Deus, graças a Jesus. E eu te espero em nosso próximo encontro. Tchau!